Bem, essa aula aqui, vamos falar do calendário. Então, eu vou clicar aqui no meu módulo calendário. Estamos no mês de abril aqui. Como eu limpei todas as aulas aqui como se eu estivesse no dia 1 de abril. Vamos dizer que a gente tá aqui no dia 1 de abril, tá? Então, dia 1 de abril, ou um dia antes, pode ser, eu vou lançar todas as minhas aulas aqui, alimentar o meu calendário do mês com as aulas cadastradas no meu sistema. Como é que eu faço isso? Então, eu vou clicar no mais aqui. Tem a opção aqui de gerar todas as aulas do mês de uma vez só. Ou poderia gerar uma aula por dia. Mas essa opção aqui não é tão interessante quando eu quero alimentar tudo. A não ser que eu quero criar uma aula específica em um determinado dia, eu posso usar essa opção. Mas no meu caso aqui eu vou usar essa opção aqui, que eu quero lançar todas as aulas, que é todas as aulas ativas do meu cadastro, lançar no mês 4 aqui, tá? Poderia selecionar o mês 5, mês 6, mas eu quero lançar no mês 4 que não tem nenhuma aula cadastrada no meu calendário. Poderia selecionar uma aula só, mas vou selecionar todas. Então vou dar um gravar. Ele populou o meu calendário com todas as aulas cadastradas. Se eu entrar aqui em uma aula, em um dia aqui, por exemplo, no dia 21, vai ter as aulas do dia 21. E aí, vamos imaginar que hoje é dia 1. Então eu entrei na aula do dia 1, vou selecionar aqui a aula, os alunos que está cadastrado nessa aula, vou dar presença para esse aluno. Poderia dar presença a todos os alunos uma vez só. Ó, e a presença do professor, salva a presença. Então, essa aula aqui foi dada a presença não é obrigatório fazer, mas tem escolas que gostam de fazer. Então, essa visão é a visão mensal e tem a visão semanal também das aulas, tá? Do mês de abril. Vamos lá, então. Agora tem uma coisa importante aqui. Como eu tenho aqui a minha visão das aulas, então essas são todas as minhas aulas criadas no mês de abril. Agora, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, e ver todas as aulas. Quando você abre aqui, ele tem um filtro por padrão, que ele pega o primeiro dia do mês atual e o último dia do mês atual, tá? Então ele está listando todas as aulas aqui do mês 4. Para que é isso daqui? Isso daqui é para mim ver quais as aulas que eu vou ter que executar e quais as aulas que eu vou ter que pagar os meus professores. Então aqui no mês 4 eu tenho uma despesa, por exemplo, com os professores aqui de R$ 2.900 que eu tenho que pagar. Aí eu vou gerar as ordens de pagamento para esses professores e eu vou lançar lá como uma despesa e aí eu vou executar o pagamento dessas ordens e o professor vai receber o recibo de pagamento. E você vai ter o controle, e o professor também vai ter o controle das aulas que ele deu no mês e o recibo de pagamento dele. Vamos imaginar que eu quero trabalhar, lançar essas ordens de pagamento, poderia selecionar todos os alunos, todos os professores de todas as aulas do mês e gerar as ordens de uma pancada só. Ou poderia filtrar aqui, ó, por professor. Vou selecionar apenas o professor de balé, filtrei aqui, por exemplo, do balé, e poderia gerar apenas dele, por exemplo. Mas, para facilitar, vamos gerar de todos de uma vez só. Então, todos os professores, selecionar de todas as aulas do mês, eu vou gerar a ordem de pagamento de todas essas aulas. Pronto, todas as aulas tá com agora uma tag aqui, ó, da ordem de pagamento, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Então, porque ele coloca ele executa a data que foi gerada essa ordem de pagamento. Então, a data que foi gerada a ordem de pagamento foi que é a data de hoje, e ele gerou a despesa com ID, ó. Só que percebe assim que para cada professor ele vai gerar um ID separado para não misturar. Então, o que ele fez aqui na prática? Agora, ó, ele gerou as ordens de pagamento. Se eu vir no cadastro do professor, olha que legal. Se eu vir agora no cadastro do professor Balé da Thaís e vir aqui nas aulas dela, são todas as aulas, aquelas aulas que ela vai ter que realizar no mês, que é do mês 4. E todas essas aulas foram geradas a ordem de pagamento. E se eu vir aqui no pagamento, ó, aquela ordem de pagamento, acho que eu estava fazendo alguns testes, vou excluir esse daqui, ó, tá? Ele gerou essa primeira aqui, ó. Deixa eu só ver se ele foi a primeira mesmo. Eu acho que ele tinha gerado a segunda, mas não tem problema, é só teste. Então ele gerou aqui, ó, a despesa que eu tenho que pagar para esse professor. Então eu vou vir aqui, eu paguei em Pix, atualizar. O professor, ele vai o acesso ao professor, que vai ter apenas o acesso dele, ele vai poder visualizar as mensalidades dele, vai ter acesso para as aulas dele e ele vai receber, esse caso aqui, o comprovante de pagamento no WhatsApp, tá? Da despesa dele. A mesma coisa a professora Ana, vamos ver aqui, ó, a professora Ana também, ó, como ela teve, quais as aulas que ele teve no mês 4, ó. Mês 4 ela teve tudo isso daqui de aula, aí aparece as presenças dos alunos e as presenças do professor, só que eu gerei a ordem de pagamento de tudo, e apareceu aqui a ordem de pagamento. A ordem de pagamento, percebe-se que, ó, ela tem um ID 507.
qual que é a ordem de 507? Ó, é essa ordem aqui, ó, 507. Que o valor é de R$ 1.600 desse professor. Então, eu vou lá, executo o pagamento. E eu tenho um controle das despesas minhas por aula, por calendário. Então, eu posso vir aqui. Se eu quiser, antes de gerar a ordem, editar alguma aula ou excluir, eu posso vir aqui na aula, excluir essa aula. Vamos falar que essa aula aqui o professor não teve. Ou vamos falar que essa aula aqui o professor ficou doente, então quem fez a aula foi esse outro professor aqui, ó. Eu salvo a aula. Só que aqui ele não vai deixar eu gerar porque já gerou uma ordem de pagamento. Obviamente que isso aqui eu teria que ter feito antes de ter gerado a ordem de pagamento. Então, por exemplo, vamos aqui excluir todas essas ordens de pagamento. Ó, excluir todas as ordens. Então vamos imaginar que esse dia 21 aqui, ó, essa aula aqui, ó, que era da professora de Thaís, não é ela que deu, foi, por exemplo, a professora Ana. Então mudei aqui e salvei, ó. Beleza, então tá vendo? Agora mudou para a professora Ana. Agora, quando eu for gerar a ordem de pagamento, vai ter agora uma aula a mais para Ana e uma aula a menos para a professora Thaís, entendeu? Aí você pode ter o controle aqui, também você pode ter o controle aqui de editar o valor do professor aqui. Essa aula aqui, o padrão do professor que eu coloquei no cadastro dele é R$ 50, mas essa aula aqui eu vou pagar 25. Então eu posso editar aqui, ó. Aí quando eu for gerar a minha ordem de pagamento, vai estar lá o valor de 25 lá. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, provavelmente esse daqui, ó. Valor 25. E aí vai ser, se você tem um controle aqui, o professor também tem esse controle. Então, de forma geral, o cadastro do aluno, o cadastro dos o calendário aqui das aulas funciona dessa forma. O professor também pode ter um acesso, que ele só vai ter um acesso limitado, que é o cadastro das aulas, e o cadastro do professor do nome dele. Então, por exemplo, o acesso do professor Thaís, ela só vai ver a professora Thaís, não vai ver a professora Ana. E também a mesma coisa no calendário. O acesso do professor Thaís, no calendário, ela não vai ver as aulas da outra professora Ana, só vai ver as aulas dela. Aqui eu tenho a visão geral, porque eu sou administrador do sistema. A não ser que você também queira trabalhar que um professor tenha um acesso geral de todas as aulas. Também é uma forma de trabalhar também, tá? Então, de forma geral é isso.